Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Eu sou Maria Rosa, sou professora de Bioquímica e toda terça-feira às 19 horas a gente traz uma aula nova de Bioquímica aqui para você. Estamos aí maratonando uma série de aulas sobre as proteínas e na aula de hoje a gente vai entender como que elas são digeridas. Para que aprender isso? Para você não sair por aí falando que o colágeno funciona. Tô brincando, mas é verdade. Então você vai entender hoje por que que não adianta suplementar colágeno, porque ele vai ser totalmente digerido pelo nosso sistema digestivo. Vamos lá? Vale lembrar que as proteínas, elas estão presentes aí na nossa alimentação, na carne, no feijão, no ovo que a gente consome, e são macronutrientes, né? Então a gente tem que ingerir em grande quantidade. Acontece que as proteínas, elas são totalmente digeridas, assim como qualquer molécula grande. Lembra que a proteína, ela é feita de aminoácidos ali, tem uma estrutura tridimensional, uma molécula imensa. A gente não absorve proteína inteira. Então ela vai precisar ser quebrada, porque a única coisa que a gente aproveita de uma proteína são os aminoácidos. Então toda proteína é digerida. Agora, como que ela é digerida? Vamos lá entender agora como que funciona isso. Então, olha só. O que a gente aproveita de uma proteína são os aminoácidos que estão presentes na estrutura dessa proteína. Então, pode ser que eu coma uma proteína inteira lá, tridimensional. Nossa, tô tomando whey. Tô pegando essa proteína tá indo direto pro meu músculo. Nossa, tô tomando colágeno, esse colágeno tá indo inteiro lá na minha pele. Não, não está. Acontece o seguinte: as proteínas são feitas de aminoácidos, e aí o que que acontece quando a gente digere uma proteína? A gente quebra essa proteína, a gente hidrolisa essa proteína. Então, essa ligação aqui que está unindo um aminoácido no outro, que é a ligação peptídica, a gente já vai falar disso, ela é quebrada. Então, o que a gente absorve são só os aminoácidos. E a chance desses aminoácidos irem lá para sua pele sintetizar colágeno, meu filho, é mais fácil você ganhar na loteria do que isso acontecer. Então, o whey protein, né, que a gente toma também, as proteínas que estão ali, elas também não vão para o nosso músculo, porque tudo que a gente consome é digerido. Então, como que funciona isso? Quando a gente come uma proteína, ali no nosso estômago, existem vários tipos de células, principalmente as células parietais e as células principais. As células parietais, elas são responsáveis por secretar HCl, que é um ácido clorídrico, que é um ácido super forte. Isso faz com que o pH do estômago caia, fique um pH ácido. E aí uma proteína, quando cai num pH ácido, ela é desnaturada. Então se eu tenho lá, né, vou pegar aqui meu terço, que eu adoro falar que proteína aqui, ó, é um terço, tá? Tem lá sequência de aminoácidos. Então, tô lá com uma proteína, chegou lá uma proteína no meu estômago com a sua estrutura tridimensional, assim, né? O que que uma proteína sofre quando ela cai no pH ácido? Ela é desenrolada. Ela fica esticadinha assim, basicamente. Então, ela é desnaturada. Então, quando essa proteína cai, ela já começa a perder, cair no estômago, ela já perde a sua estrutura tridimensional por conta desse pH baixo. E aí, as células principais vão secretar a pepsina. Pepsina é uma enzima que quebra proteína. Ou seja, é uma enzima que vai começar a quebrar aqui, ó, as ligações que estão unindo os aminoácidos, que é a ligação peptídica. Então, elas começam a quebrar, a hidrolisar essas proteínas. Então, o HCl é um agente desnaturante, porque ele diminui o pH e faz essa proteína voltar ali na sua estrutura primária, né? Então, ela sai da sua estrutura tridimensional. E a pepsina vai ser uma das enzimas, né? Que a gente vai ver várias, que vai rompendo aí, começa a romper essa estrutura, quebrando as ligações peptídicas. Então, ó, o que é uma proteína desnaturada? Né? Aqui é como se fosse o meu terço. Tem uma estrutura tridimensional e aí quando essa proteína cai num pH baixo, ela fica desnaturada, ela perde a sua estrutura tridimensional. O HCl, quando ele cai ali no estômago, é ele que vai ativar a pepsina, que é aquela enzima que vai quebrando as ligações peptídicas. As minhas células
principais, elas vão secretar um estoque de pepsina, que é o pepsinogênio. Tudo que é gênio é estoque. Então, pepsinogênio, estoque de pepsina, glicogênio, estoque de glicose. Inclusive, esse é um dos pontos que eu ensino vocês na aula de como estudar bioquímica, que eu ensino vocês a tentar prestar atenção nas palavras, porque só entendendo a palavra você já consegue definir a função daquela palavra. Então, pepsinogênio ele é o estoque de pepsina. E aí, quando esse pepsinogênio cai no estômago e lá no estômago tem um pH baixo, esse pepsinogênio é quebrado. Ele tem uma parte dele que é removido. Então, isso torna a pepsina ativa. Então, a gente chama isso de clivagem, né? Tem lá o pepsinogênio, já ali com toda a sua estrutura tridimensional, né? Só que ele tem uma parte aqui, ó, que está bloqueando essa função da pepsina de quebrar ligações peptídicas. Então, quando esse pepsinogênio cai ali no pH baixo por conta do HCl, essa sequência é removida, fazendo com que se torne agora a pepsina ativa, pronta para quebrar as ligações peptídicas. Além disso, existe ali entre o estômago e o intestino algumas ações do pâncreas, né? O pâncreas, ele é um órgão anexo, né, que a gente chama de sistema digestivo. Ele não, o alimento não passa por ele, mas ele secreta substâncias muito importantes ali no sistema digestivo, no estômago e no intestino. Então, aqui, o que a gente tem? O suco pancreático, o pâncreas, libera várias substâncias aqui nessa curvinha. Ou seja, libera bicarbonato. Qual que é o papel do bicarbonato aqui? Aumentar o pH. Lembra que eu tinha um pH baixo aqui no estômago? E aí, conforme o alimento vai passando aqui, a proteína vai passando pelo sistema digestivo, esse pH vai subindo. Por quê? Porque o pâncreas está liberando bicarbonato. Alguns eletrólitos, né? Água, sais minerais. E algumas outras enzimas que também vão digerir as proteínas. Então, aqui a gente tem tripsina, elastase, quimotripsina. Então, cada uma delas atua nas ligações peptídicas que estão unindo essa proteína. Então, ó, aqui tem as proteínas que vão ser começa a ser quebrada ali pelas pepsinas no estômago. E aí eu formo fragmentos grandes ali, né? Não é mais uma proteína. Então, vamos dar número aqui para ficar mais fácil. Vamos supor que eu tenho uma proteína lá de 1000 aminoácidos. A pepsina vem e quebra ela em 4 partes. Então, eu vou ter 4 sequências de 250. Não é mais uma proteína, porque para ser uma proteína tem que ter uma estrutura tridimensional. Então, ela é um polipeptídeo agora, é uma sequência pequena de aminoácidos. E aí eu vou ter, então, a tripsina, quimotripsina, elastase, que são outras enzimas que vão terminar de quebrar esses 250, formando ali estruturas de 2 em 2 ou de 3 em 3. Então, olha como a gente fragmenta mais essas proteínas. Por isso que o colágeno não funciona, porque você fragmenta todo ele durante os seus processos digestivos aí, durante a sua digestão. Então, não faz sentido você tomar para ir para sua pele, porque você quebra tudo ele, gente. Eu fico inconformada. Então, ó, com o esvaziamento gástrico e essa secreção alcalina, né, do bicarbonato aqui, de aumentar o pH, essa pepsina que foi liberada aqui, que estava ativada pelo pH baixo, como o pH subiu, a pepsina é inativada. Então, ela vai parar de funcionar quando o bolo alimentar das proteínas começarem a descer aqui pelo intestino. Porque a pepsina só funciona em pH ácido. E aí, quando aumenta o pH aqui, opa, já não funciona mais. Por isso que a gente precisa de outras enzimas ali atuando no intestino para continuar a digestão das proteínas. Porque a pepsina não está mais funcionando, porque ela só está funcionando no pH ácido. Então, ó, além de secretar solução alcalina do bicarbonato, além de aumentar o pH, existem algumas outras enzimas, então, para continuar essa digestão das proteínas. Então, nós temos as peptidases, que vão ser liberadas ali também pelo intestino, e elas serão ativadas ali dentro. Elas também são liberadas na forma de zimogênio, né? Na forma de estoque lá, igual o pepsinogênio. Aqui elas também vão ali ser liberadas na sua forma de estoque e elas vão ser ativadas depois no pH alcalino, da mesma forma da pepsina, só que aqui a gente está falando do intestino e em um pH alcalino.
E essas enzimas, elas precisam estar ali presentes porque a digestão ainda não acabou. Eu ainda não liberei aminoácidos, né? Não liberei dipeptídeos, tripeptídeos. Eu ainda tenho uma sequência, um fragmento grande de aminoácidos. Então, a gente vai precisar continuar digerindo e a gente digere com essas proteínas intestinais. Como que acontece a hidrólise das proteínas da dieta no intestino delgado por essas enzimas? Então, aqui, ó, nós temos uma foto, né, do intestino e uma proteína da alimentação que a gente comeu normal. Então, cada proteína, né, lembrando que as proteínas são feitas aí de sequências de aminoácidos, vários aminoácidos. E aí, cada enzima vai atuar na ligação peptídica que está unindo um aminoácido no outro. Então, por exemplo, eu tenho lá a tripsina, que veio da onde? Do tripsinogênio, que é o estoque de tripsina, né, que é a proenzima inativa, que caiu lá no intestino, com o pH alcalino, ela ficou ativada, então liberou a tripsina. E aí o tripsinogênio, então, libera a tripsina, né, deixa a tripsina ativa, e a tripsina vem e quebra a ligação peptídica que está unindo um aminoácido no outro. A mesma coisa acontece com outras enzimas, com a quimotripsina, com a elastase, com outras peptidases. O objetivo é sempre quebrar a ligação peptídica. Lá na nossa plataforma, a gente tem uma aula sobre cada enzima dessa, né? Como que elas são ativadas e convertidas ali e como que elas atuam na clivagem, na hidrólise, né? Dessas ligações peptídicas que acontecem ali entre os aminoácidos. Então, se você quer ver isso com mais profundidade, para entender também as doenças metabólicas, para entender problemas de digestão, eu convido você a conhecer nossa plataforma e todas as aulas estão lá dentro. Então, qual que é a visão geral da digestão que a gente tem? Primeira coisa, comi uma proteína. Aí ela vai cair no estômago, que tem um pH o quê? Baixo. Então, a pepsina estará ativa. Aí ela começa a quebrar já as proteínas em pequenos fragmentos, só que não tudo. Então, aí o pâncreas começa a liberar outras enzimas do intestino para que o intestino termine de hidrolisar esses fragmentos. Então, vai liberar ali aminoácidos ou uma sequência curta de aminoácidos, né, como os dipeptídeos e os tripeptídeos. E aí sim, então, o intestino consegue absorver. Então, nós só absorvemos moléculas pequenas. Todas essas enzimas que atuam no processo de digestão de proteínas, elas são liberadas primeiro na forma de seu estoque, na forma inativa, para depois elas serem ativadas, ou no estômago, ou no intestino, no local onde elas vão atuar para digerir e quebrar essas ligações peptídicas que estão unindo um aminoácido no outro. Então é assim que as proteínas são digeridas. Por isso que o colágeno não funciona. Por isso que você tomar whey não vai direto para o seu músculo. Nada disso, na verdade, né? Você come uma proteína e você vai digerir ela, porque o que você aproveita, o que você usa de uma proteína são os aminoácidos. Você vai pegar esses aminoácidos que você comeu e você vai sintetizar endogenamente as proteínas que você precisar. E não são as proteínas que você consome que têm função no seu organismo, são as proteínas que você sintetiza. Mas para você sintetizar a proteína, você precisa da matéria-prima, que são os aminoácidos. Que aí sim, esses você obtém através da sua alimentação. Beleza? Então, se você gostou dessa aula, deixa aqui o seu like, por favor, com a gente. E já se inscreve aqui no canal, porque a gente vai continuar ainda falando de proteína, porque tem muita coisa para vocês. Um beijo, até a próxima aula.